Meus irmãos, vamos para a terceira parte então daquela ministração sobre o Sermão do Monte. É muito rico o Sermão do Monte, é o maior ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto em extensão como em riqueza de preciosidade, porque o Senhor traz a ramificação do Antigo Testamento, uma completude, um aperfeiçoamento e transmite para os seus discípulos, que somos nós. Então eu vou ler esporadicamente 3 versículos, que é a sequência do que o Senhor Jesus está ensinando. Falamos na parte 1 sobre ser o sal da terra, a parte 2 sermos luz do mundo. E nessa terceira parte, vamos ler os versículos 17, 18 e 19. Eu vou ler o 17, comentar um pouco, depois o 18 e o 19. Jesus está dizendo assim: não cuideis que vim destruir ou abolir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Tradução na linguagem de hoje diz assim: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés e com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar o sentido completo. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Além de cumprir, ele traz a explicação perfeita. Ele traz a perfeição no ensinamento, coisa que os fariseus, os escribas, os mestres que ensinavam o povo de Deus, foram reprovados no seu ensino. Então o Senhor trouxe completude da lei dos profetas. Ele trouxe a perfeição. Ele veio cumprir. Então ele não veio aniquilar. Tanto é que aquilo que o Senhor ministra no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, esse ensinamento que ele varia os temas nele para deixar para os seus discípulos, nós encontramos parte disso em Lucas, a partir do capítulo 6. Esse ensinamento ele tem uma raiz, ele tem uma nascente, ele vem dos mandamentos da lei de Deus. Foi de lá, não é algo novo que o Senhor Jesus está trazendo, e sim uma perfeição. Então ele não veio abolir, porque existe pensamento nos dias de hoje que acabou-se os mandamentos, acabou-se a lei. A salvação realmente é pela fé em Cristo. Nós não somos salvos por obras, mas pela fé na expiação dos nossos pecados que o Senhor Jesus fez, em derramar o seu sangue em libação na cruz do Calvário, o seu corpo partido em oblação pelos nossos pecados. Mas isso não aniquila a lei. Então não é como muitos estão pensando: o Senhor morreu pelos meus pecados, eu tenho fé nele, não preciso de guardar nenhum mandamento da lei. Interessante é que a lei nós podemos dividi-la em 3. Dos 613 mandamentos da lei de Deus, mandamentos positivos, mandamentos negativos, mas podemos dividir em 3. Os mandamentos civis, nacionalista para o povo de Israel, os mandamentos cerimoniais para sacerdotes, sumo sacerdote, sobre os cerimoniais, como oferecer o sacrifício. E tem os mandamentos que são mandamentos moral. O mandamento moral, nós mesmo salvos pela expiação de Cristo, devemos obedecer. Ou então, pode a pessoa servir a Deus e roubar? Poderá a pessoa servir a Deus e adulterar? Poderá a pessoa servir a Deus e cobiçar o que é dos outros? Poderá a pessoa servir a Deus e assassinar o seu próximo, o seu semelhante? Poderá a pessoa servir a Deus e ser um idólatra? De maneira nenhuma. Então é aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, o versículo 31.
Pela fé anularemos a lei de Deus? Aí Paulo responde essa mesma pergunta que ele arguiu pelo Espírito Santo. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, seja estabelecida a lei. Então somos salvos pela graça do Senhor Jesus, pela fé nele, mas devemos guardar a lei moral de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo com clareza aqui que ele não veio abolir. Eu não estou dizendo que concordo com cultos judaicos. Não concordo. Não precisa haver mistura na igreja cristã. Nem precisa ter imitação da Arca da Aliança, nem castiçal, nem quipá, nem aquele tipo chale que alguns usam para estar ministrando. Não é necessário isso. Não se mistura. Não há necessidade disso. Agora, os mandamentos, que é moral da parte de Deus, a igreja deve guardar. O segundo versículo, que é o 18, diz assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Olha na tradução de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Precisamos ter um melhor entendimento que as alianças de Deus, elas não se aniquilam, mas elas se completam. Deus fez aliança com Adão. Está escrito no livro do profeta Oséias que Deus fez aliança com Adão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com os filhos de Israel através da lei dada no monte. As alianças não se aniquilam, elas vêm se completando uma outra, elas vêm se aperfeiçoando. Nós estamos na dispensação da graça. E no milênio, todos, desde o menor até o maior, todos conhecerão ao Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, as crianças o conhecerão, o adulto, o idoso, e a terra toda se encherá da glória do Senhor. Então perceberam que as alianças vão se completando? Então elas não se aniquilam. E o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Nenhum de nós queremos, no reino dos céus, sermos chamados o menor. O menor. Por quê? Porque desprezamos os pequenos mandamentos. Mas será que Jesus faz uma acepção de nível, de grau de mandamentos? Entendemos que sim, porque quando foi perguntado para o Senhor Jesus qual o maior mandamento, ele diz, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Então ele fez um destaque. Ele trouxe um nível. Ele trouxe uma acepção em destaque. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então está condensado toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos. Então existe uma diferença. Há uma curiosidade nisso, porque se pensa assim, desses 613 mandamentos, tem algum mandamento classificado como o menor de todos os mandamentos? Não por Jesus, não pelos apóstolos, mas os fariseus tinham o menor de todos os mandamentos na sua classificação, que está em Deuteronômio 22. Que Deus disse que aquele que encontre um ninho de passarinho pelo caminho pode tomar para si os filhotes, mas não levar a mãe. Não levar para si a mãe dos passarinhos. Isso Deus estava vendo como maldade no coração. Isso está entre os mandamentos. Então a mãe teria que ser livre, ser solta, e poderia tomar para si os filhotes. Olha que interessante.
E Jesus fala sobre os pequenos mandamentos. É por isso que tem hoje pessoas que acham que falar palavrão é pequeno mandamento, não tem que se levar em conta. Leva-se em conta sim. Deus pesa tudo isso em balanças fiéis. Tem pessoas com roupas indecentes, roupas imorais, que fica transmitindo sensualidade, lascívia. É importante haver pudor, respeito. Está quebrando pequenos mandamentos que as pessoas acham que não têm valor nenhum, mas tem peso diante de Deus. Agora, tem mandamentos, tem circunstâncias que a cobrança do Senhor é maior. O Senhor cobrou dos fariseus e dos escribas, em Mateus capítulo 23, dizendo: vocês dão dízimo até da hortaliça, das plantações, mas vocês se esqueceram da justiça, ensinar justiça, ensinar misericórdia e ensinar fidelidade. Hoje em dia precisamos retomar isso. Toda administração tem que ter um tripé: justiça, misericórdia e fidelidade. É similar à profecia, que exorta, edifica e consola. Estamos deixando de lado de muitas vezes trazer à tona a importância de obedecer ao Senhor de todo o coração nas mínimas coisas. Porque eu quero concluir dizendo o seguinte: muitos não estão entendendo de que maneira Deus poderá selecionar para que lá no céu a pessoa receba galardão e seja grande no reino dos céus, e não seja o menor no reino dos céus. E entendemos que Deus, ao entendimento sobre isso, não vai selecionar por destaque que a pessoa tem do seu trabalho, ou porque é muito famoso, ou porque falou para grandes multidões, ou porque o conhecimento teve uma amplitude muito grande, mas sim, Deus poderá recompensar em galardões aquele que foi mais obediente, que se dispôs mais a sofrer de todo o coração pela obra de Deus sem reclamar, aquele que amou mais as almas, aquele que foi mais humilde e aceitou padecer pelo nome do Senhor Jesus, aquele que se enquadrou naquilo que o Senhor falou no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Aquele que mais sofreu pela causa do Senhor. Então eu termino e concluo dizendo que não é o quanto fazemos de obras, mas é o quanto Deus vem e faz no nosso ser, para Ele fazer obra através de nós, pelo seu Espírito Santo de verdade. Porque os homens, as pessoas, os irmãos, aqueles que nos julgam, estão vendo somente a nossa aparência. Mas Deus, Ele conhece a intenção dos corações. Ele conhece o amor com que cada um serve a Ele. E aquele que obedecer nas pequenas coisas, com todo amor a Deus, no certo, será grande no reino dos céus. Receberá grande galardão do Pai Celestial. Que Deus abençoe a cada um poderosamente através dessa mensagem. Eu quero te pedir que compartilhe com os seus contatos, para que muitas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém.